Olá, queridos, você está no ADEC TV e hoje no quadro Lições Bíblicas. Hoje nós vamos estudar a lição de número 7, a promessa de um coração novo. O texto áureo está em Ezequiel 36, 26 e está escrito assim: E vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. Verdade prática: o salvo em Cristo Jesus tem um coração novo, voltado para a palavra de Deus e disposto a fazer a sua vontade. A leitura bíblica em classe está em Romanos capítulo 2, versículos 25 a 29 e Jeremias 31, versos 31 a 34. A nossa lição tem 3 objetivos. O primeiro deles, conceituar a palavra coração de acordo com a Bíblia. Segundo, destacar a nova perspectiva de vida de quem tem um coração novo. E terceiro, elencar as promessas para o coração novo. Comigo está o pastor Tiago, pastor da nossa ADEC Esperança, e o professor Joás. Pastor Tiago, professor Joás, chegamos à 7ª lição e, no meu ponto de vista, aqui é o ponto de equilíbrio. Um coração novo, uma transformação. Que lição boa, hein? Excelente. Talvez das lições passadas, no meio desse compêndio aqui, é a lição talvez mais importante, mais individual, que fala mais do nosso interior e que vai edificar muito nossos corações. Muito bom. Professor Joás, a gente tem assim, sempre em mente, quando fala coração, a gente já pensa logo no órgão que fica lá pulsando sangue. E a Bíblia não trata o coração, quando a gente fala de armazenar a palavra de Deus, não desse órgão de pulsar o sangue, mas tem uma outra conotação. Muito boa essa lição e o pensamento é muito bom, hora propícia para a gente falar disso, né? É muito bom. A maioria das vezes, né, que essa palavra aparece na Bíblia, está fazendo referência ao entendimento, né, ao homem interior. Está fazendo referência não a esse órgão aí que fica 70, 80 batimentos por minuto, né, bombeando sangue para o corpo. Então, esse texto áureo aí, né, Ezequiel 36 e Jeremias 31, né, que está na nossa leitura aí, vão trazer essa ideia com muita clareza, né? E há essa promessa de Deus de um coração renovado, né? Ele tiraria um coração fechado, um coração duro de pedra e colocaria um coração novo e escreveria a sua lei, né, nesse coração novo. Então esse coração novo ele está mais capacitado a obedecer a Deus, a seguir de acordo com a orientação de Deus na vida, né? E a partir disso, né, nessa caminhada, nessa trajetória, ter atos de bondade, né, para com os que estão em volta, né, e vai passar a sair do interior dessa pessoa coisa boa, porque está cheio de coisa boa lá dentro, né? Muito bom. Bom, pastor Tiago, nós vamos falar hoje dessa lição de número 7. Só dar uma recapitulada aqui para quem está nos acompanhando desde a primeira lição, ou para você que está chegando agora também. Nós já estamos na lição 7, estamos falando um trimestre sobre as promessas de Deus e nós já estudamos 6 lições até aqui. Primeiro, as promessas de Deus, foi uma lição de uma forma geral que tratamos esse tema. Segundo, as promessas de Deus para Israel. Terceira, as promessas de Deus para a igreja, as promessas de Deus e a obediência, a lição 4, a promessa da salvação, a lição 5, a lição 6, a de semana passada, a promessa de cura divina e agora a promessa de um coração novo. Pastor, nós vamos trabalhar em 3 capítulos aí, o coração na perspectiva bíblica, o coração de quem está em Deus e, por fim, a promessa para o coração. Eu fico analisando, vendo na Bíblia Sagrada o cuidado que Deus tem com o nosso ser, com o homem interior, o tanto que Deus quer salvar, libertar, transformar esse homem. E por que é importante essa mudança, essa metanoia? Isso é muito importante a gente falar disso, né? É impossível falar de evangelho sem falar de transformação. A proposta do evangelho ela não é de fora para dentro, mas de dentro para fora. Porque uma vez que você se transforma no interior, isso vai ser refletido no exterior. E a proposta da religião é o oposto.
ela tenta mudar o seu exterior, porque mudando o exterior você vai esconder aquilo que há no interior. Então a proposta do evangelho, a proposta também é de Deus para o homem, é uma transformação completa. Essa metanoia, que é a mudança de entendimento, que por várias vezes vai estar ligado à ideia do coração na Bíblia. A Bíblia aí tem citações de 980 vezes do termo coração. Dessas 980, 950 fazem menção do coração como homem interior, como entendimento, como mente, como consciência, como sede de emoções. Por várias vezes essas conotações vão ser tamanha importância desse entendimento de uma transformação interna, de um trabalho interno para se refletir nas minhas ações do lado de fora. Muito bom. Vamos lá, introdução. O coração tem uma perspectiva bíblica muito singular. A palavra se refere à realidade da vida interior de cada pessoa. Por isso que, ao longo da Bíblia, nos deparamos com conselhos que nos incentivam a cuidar do coração e guardá-lo de todas as influências maléficas. O coração, segundo a Bíblia, é o centro da vida. As promessas para o coração são o tema dessa lição. Vamos no capítulo 1, que a gente vai trabalhar aí 3 subtópicos e vai ser muito legal. Ponto 1, o coração na Bíblia. Ponto 2, a circuncisão do coração. E o ponto 3, um coração novo. Eu vou ter algumas amostrais aqui dessa leitura e a gente comenta aí sobre esse ponto primeiro e a introdução. Na Bíblia, raramente a palavra coração é usada como referência ao órgão físico. Isso está em 2 Samuel 18,14, 2 Reis 9,24. São algumas referências. De modo geral, essa palavra se refere ao homem interior, a fim de revelar o centro da vida mental, emocional e espiritual do ser humano. Desse modo, o apóstolo Paulo faz referência ao homem exterior, o corpo físico, e ao homem interior, alma e espírito, que constitui o ser humano em sua integralidade, corpo, alma e espírito. 2. A circuncisão do coração. O texto da leitura bíblica em classe apresenta Romanos 2, 25 a 29, num contexto em que o apóstolo Paulo ensina o sentido da verdadeira circuncisão da nova aliança. De fato, a circuncisão foi um ato físico estabelecido por Deus para os descendentes de Abraão. Contudo, no Novo Testamento, o que atesta a nova aliança não é mais uma marca física, mas a obra realizada pelo Espírito Santo no coração da pessoa. Volta no que o pastor Tiago falou, do interior. E por último, coração novo. Esse ensino do apóstolo Paulo remonta ao profeta Jeremias 31, versos 31 a 34, a respeito de uma nova aliança que rompe com a antiga. Essa nova aliança não seria mais conhecida pelas marcas físicas, ritualísticas e externas, mas teria a ver com o interior da pessoa, pois Deus escreveria a sua lei no coração e poria a sua lei no interior da casa de Israel. Assim, Deus daria um coração novo ao seu povo. E até interessante falar essa troca, né, que Deus tiraria um coração de pedra e colocaria um coração de carne. Faz alusão a essa transformação, né? Não é que Deus ia fazer uma cirurgia, tirar e que nós temos um coração de pedra, mas está falando dessa dureza do coração, do entendimento em não querer ouvir a palavra de Deus e não praticá-la. Quando essa ideia de tirar um coração de pedra e colocar um coração de carne, fala da sensibilidade. Então, olha, vocês são de dura serviço, a vossa boca fala de mim, mas o vosso coração está distante. Deus usa profetas para falar dessa forma com Israel. Agora ele falou assim, colocar um coração sensível, um coração amável, um coração de fato transformado. Então está falando dessa sensibilidade, essa capacidade transformativa do Evangelho ou da Palavra de Deus, trazendo esse tempo aí de sensibilidade ao Espírito Santo, de uma ação espiritual sobre o povo que estava sendo carnal, que estava sendo, por vezes, apenas religiosos. Professor Joás, nós já falamos isso aqui outras vezes, eu já afirmei isso algumas vezes em mensagens aqui na igreja, a gente sempre já falou sobre isso, que Jesus não mudou nada na lei, ele veio trazer luz ao texto que os homens tinham mudado. Por que eu estou falando isso? Porque aqui nessa passagem ele está remontando Jeremias 31. Isso. Nesse coração transformado. Ou seja, será que o pessoal Israel, como ele falou do novo nascimento com Nicodemos, você mestre Israel não entende essas coisas? E o povo estava com um coração muito duro mesmo, né? A Bíblia traz metáforas nesse sentido, né? Vai falar de coração de pedra, de mente cauterizada, né? E assim, quando há a conversão, né?
pela obra redentora de Cristo, que nós já vimos em lições passadas aí, falando de justificação, né, dessa renovação. A conversão, ela produz isso que nós chamamos de novo nascimento, né, do qual Jesus fala na sua conversa, lá no seu diálogo com Nicodemos. Né? E esse novo nascimento não é que o sujeito volta lá para o útero da mãe e nasce de novo, não. É um processo que é do alto, é produzido por Deus. Né? Esse homem interior, né, é renovado. Então a pessoa passa a ter uma vida nova, porque com esse homem antes dessa renovação, antes da conversão, o próprio Senhor Jesus falou em vários discursos dele, aqui tem Mateus 15, 19, do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias, um monte de coisa ruim, né, dentro do coração do homem, só maldade. Né? E aí não dá para servir a Deus, não dá para se dedicar a Deus, ao bem, né, com um repertório desse aí. Né? Então, você vê na história de Israel, muitas vezes, uma conversão externa, uma disposição em obedecer a Deus de forma mecânica, externa, fria. Né? A conversão inverte essa lógica. Né? Há uma transformação interna primeiro. Né, isso vai refletir externamente, lógico, né, mas começa no coração, começa no homem interior. Né? Ele passa a ter, pela obra do Espírito Santo, pela fé produzida através da pregação do Evangelho, de ouvir o Evangelho, porque senão, como alguns profetas falaram sobre Israel mesmo, né? Vê, mas não enxerga, ouve, mas não entende, né? Porque o coração está fechado, não está aberto à verdade, ao bem. Né? Aí, com a conversão, com a transformação desse coração, né, há uma mudança de paradigmas e a pessoa passa a estar mais disposta ao bem. Né? Ela passa a se dispor mais ao bem, porque essas coisas ruins todas aí, esse repertório nefasto todo é tirado e é inserido, né? Escrito a lei, né? É inserido a mente de Cristo e o sujeito passa a agir bem. Bom, pastor Tiago, nós vamos entender muito bem, de uma forma clara e teológica, a Bíblia. Nós precisamos entender em 4 pontos em que a Bíblia se norteia: criação, queda, redenção e glorificação. Esses são os 4 pontos teológicos assim, fortes que permeiam toda a Bíblia. Então, se nós entendermos desde a criação, queda, redenção e glorificação, a partir da queda nós vamos entender a necessidade de uma mudança de coração. O que o pecado fez na raça humana. E isso vem com a pregação, com a exposição da palavra de Deus. E a gente sabe quem é a palavra de Deus. A palavra é viva e eficaz. Se nós não entendemos esse princípio teológico e bíblico, dificilmente nós vamos entender o que é essa mudança de coração, essa mudança de comportamento. Exato. É porque o coração do homem foi corrompido pelo pecado, ele está contaminado. E é por isso que é necessário, de fato, um transplante espiritual. Porque esse coração, ele quer pecar, ele deseja as coisas más, e diversas vezes a Bíblia vai fazer citações disso, e eu acho fantástico, talvez o mais emblemático desses textos seja Gálatas capítulo 5, quando ele fala das obras da carne, porque ele está falando das obras do coração natural. Ele vai falar assim, ó, invejas, porfias, emulações, contendas, e dá uma série de pecados que são obras, frutos do homem natural. E esse homem precisa ser transformado através de um novo nascimento, de uma transformação completa. E ele é tão completo ao ponto de ser chamado de novo nascimento. Você vai matar esse antigo homem, você vai abrir mão desse coração antigo e permitir que nasça um novo coração, nasça uma nova vida em Cristo, que ela vai produzir o fruto do Espírito Santo. O basilar do Evangelho, da essência, da eficácia do Evangelho, está nessa transformação. Se não houver esse tipo de transformação, não há Evangelho verdadeiro. Aí são simplesmente simpatizantes da fé e pessoas que têm uma religião apenas religiosa, que cumpre alguns ritos. E é o que está acontecendo, que acontece várias vezes com Israel. Israel serve a Deus por conveniência. Quando as coisas apertam, nós amamos a Deus. Quando Deus abençoa, as coisas estão bem, a gente esquece de Deus. Por quê? Porque as
a bênção revela o coração. O comportamento que eu tenho diante da bênção do Senhor vai revelar muito o meu coração. E por vezes no nosso cenário atual, contemporâneo, nós vemos diversas vezes essa mesma prática de pessoas que servem a Deus com os lábios, mas o coração está distante do Senhor. A prática, né? Não combina. Não dá certo, né? Não dá certo. Professor, e quando a gente fala dessa circuncisão do coração, um outro tema aí que Paulo trabalhou muito aí em Gálatas, o pastor Tiago falou isso agora há pouco, mas a essência da carta de Paulo aos Gálatas, 6 capítulos, 149 versículos, é exatamente essa diferenciação da lei, esse paradoxo entre lei e graça. E ele usa dois exemplos aí, Ismael e Isaac, e ele fala de tantas coisas ali muito profundas. Mas quando ele fala de circuncisão no coração, ele está falando assim, ó, Deus não quer uma marca no seu corpo físico só. Deus primeiro quer uma mudança no interior. É exatamente essa metanoia mesmo, essa mudança de comportamento, mudança de ideia, mudança de atitude, mudança de tudo, uma mudança radical. E isso só acontece quando o homem tem contato com a palavra de Deus. Isso é fato, né? Isso. Isso que o apóstolo está trazendo aí em Romanos 2, da circuncisão do coração, também foi profetizado, né? Uhum. E Deus chegou a dizer muito claramente, né, para aquela nação, né, que ele não tinha tanto prazer quanto eles imaginavam, né, nos sacrifícios, nas ofertas, né? Ele queria muito mais obediência, ele queria uma circuncisão do coração, né? E ele mesmo produziria isso neles, né? Se você ler as profecias, muita coisa vem nesse sentido. E aí, em Romanos 2, o apóstolo traz isso, e o que ele está falando aí é o mesmo que Jesus falou no seu discurso. A gente já citou aqui Mateus 15, 19, mas se você olhar Lucas 6, 45, né, ele vai falar de dois tipos de coração. Né? Tem o homem bom, que do bom tesouro do seu coração, né, saca coisas boas, né, e só sai isso de dentro dele. Né? Os dedos só digitam coisas boas, né? A boca só fala coisas boas, os olhos só vão em busca de coisas boas, né? O seu ouvido se recusa a ouvir algo diferente do que coisas boas, né? Dá um pouco de desespero até quando ouve certas coisas, né? Então é porque o seu coração está cheio das palavras de Cristo, está cheio, né, da orientação de Deus, né? Está cheio porque esse coração foi transformado pelo próprio Senhor mesmo, né? Agora o homem mau, do seu mau tesouro, tira em abundância isso aí, né? Então o que sai dele também, né? Porque ele deixa entrar muita coisa ruim também, então não tem esse repertório de bondade, nem consegue ter, né? Nem consegue agir como se fosse bom, porque o seu interior é muito mais forte, né, nesse sentido. Ele não tem esse repertório. Então, o próprio Senhor Jesus falava isso, essa circuncisão do coração é esse ato de Deus, né, de arrancar, cortar, circuncisão, né, cortar essas coisas ruins que ele falou lá em Mateus 15, 19, né, blasfêmia, até assassinato, furto, mentira, falso testemunho, né, ele arranca essas coisas e coloca a sua palavra, né, a sua verdade, né, que é a verdade eterna, imutável, né, que é a voz de Deus. E aí esse repertório é muito melhor do que aquele, né? Uhum. O sentido circuncidar dá dois paralelos interessantes na Bíblia, que é o sentido de um pacto, de uma aliança. É isso que Deus está fazendo com Abraão, e isso pode ser feito em paralelo com o batismo, que é o símbolo da aliança que fazemos com Cristo, e também o sentido de trazer à tona, de revelar. E é isso a intenção do Senhor. Eu vou tirar aquelas coisas que estão encobertas, ocultas do seu coração, trazendo um novo coração, e esse coração vai manifestar a verdade, vai manifestar a luz. Então esses dois sentidos bíblicos que acontecem na antiga aliança, que eles não conseguiram perceber os princípios, se nortearam apenas pelas regras, precisam ser princípios valiosos e ressaltados no tempo da graça. Bom, nesse contexto deles não entenderem que a Bíblia, está escrito, né, que a lei mata, mas o Espírito vivifica. Não é a lei de Deus
Deus que mata, mas vamos falar assim, exagero da interpretação da lei, né? Levar isso aqui ao ponto da lei, esquece do que o Espírito é capaz de fazer, que é poderoso, que é Deus, para fazer no coração, né, professor? E aí trava o coração e vai só na palavra, só na lei, e aí é que mata, né? Vai só na execução da palavra. É prezar obras. É aquela dificuldade que nós temos, até mesmo no contexto contemporâneo, de conseguir explicar isso. Porque as obras não me salvam. Não é porque eu faço, porque eu sou bom crente, sou dizimista, porque eu vou à igreja que você salva. Uma coisa não tem a ver com a outra. Mas se eu sou salvo, se meu coração for transformado, eu vou praticar essas coisas. O povo não entendeu isso, não. Eles acharam assim, vão cumprir a lei para merecer salvação. Sendo o contrário. Que uma vez que vocês entendem que vocês precisam de salvação e que isso não é mérito vosso, eu porei em vocês, no vosso coração, a minha lei. E aí essa prática vai ser algo natural, vai ser algo que está sendo gerado dentro do coração de vocês. É algo, aparentemente parece simples, mas isso é muito profundo. Tudo depende de uma transformação. Começa aí. A chave para virar isso aí é a transformação. E isso só é executado através da palavra de Deus, através do novo nascimento, através de Cristo, da obra redentora de Cristo. É só Deus que faz isso. Só Ele. Nós não temos mérito nenhum. Verdade. O homem está sendo ali, vamos falar assim, ele é o instrumento que Deus vai usar, mas a obra é provocada, é feita por Deus, por Jesus. Muito bom. Bom, nós fechamos aqui o primeiro bloco falando dessa lição maravilhosa, o coração na perspectiva bíblica. Nós vamos para um pequeno intervalo, voltaremos já já com o coração de quem está em Deus. Não sai daí que voltamos já já. Seja bem-vindo ao novo site da Assembleia de Deus Caratinga. Agora ele está completo para você acompanhar bem de perto tudo sobre nossa igreja. Nele você encontra um pouco de nossa história, onde nós estamos, nossos horários de cultos e endereços de nossas filiais. E ainda você poderá fazer seu pedido de oração, sua contribuição, acompanhar nossas notícias, entrar em contato conosco e muito mais. Mais uma forma de você acompanhar tudo o que acontece na Assembleia de Deus Caratinga, de onde você estiver. Acesse agora assembleiadedeuscaratinga.org. Uma verdadeira história de fé, renúncia, desafios e conquistas. Você irá se emocionar e extrair lições extraordinárias da biografia de um dos mais expressivos líderes do movimento pentecostal no estado de Minas Gerais. Recomendada por influentes líderes cristãos. Adquira agora mesmo Ari Coelho, um legado de fé, e descubra detalhes de uma história de vida que pode transformar a sua. Um produto com a qualidade CPAD. Do leste de Minas Gerais de maneira presencial, o Instituto Bíblico Ari Ferreira Coelho agora também é IBAFEC EAD. A modalidade do ensino à distância não perde em nada e oferece seu curso de formação em teologia com as seguintes disciplinas: liderança cristã, administração eclesiástica, história das religiões, introdução à psicologia, cristologia, fundamentos do Antigo Testamento, fundamentos do Novo Testamento, geografia bíblica, evangelismo, discipulado, ética cristã e muito mais. Com a plataforma própria e totalmente intuitiva, você, aluno, acessa o curso do seu computador ou celular, tendo todo o suporte dos professores e a certificação garantida ao final do curso. Já são mais de 30 turmas e mais de 1.000 alunos formados. Agora chegou a sua vez. Aproveite as condições especiais de lançamento. Informações 33 999 12 5953.
Estamos de volta com o seu ADEC TV e hoje nós estamos falando da lição de número 7. Eu estou aqui com o pastor Tiago, que é pastor da nossa ADEC no bairro Esperança, e o professor Joás, que é professor aqui no nosso Tempo Central. Pastor Tiago, nós finalizamos o primeiro bloco falando da perspectiva bíblica de coração. Agora nós vamos começar falando sobre o coração de quem está em Deus. E tem 3 subtópicos aqui: o coração inclinado a Deus, o coração consciente e Deus vê o coração. Eu não vou ler por uma questão de tempo aqui, mas está muito bem explicado aqui nesse capítulo aqui. Uma pequena frase: quando uma pessoa recebe a Cristo como seu Salvador, ele passa pelo processo do novo nascimento, o da regeneração. Por isso, ele passa a enxergar o reino de Deus e, ao mesmo tempo, a própria necessidade espiritual. Olha bem, a respeito disso, nosso Senhor diz: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. João 3:3. Olha bem, tudo começa no novo nascimento. Finalizamos o bloco anterior falando disso. O coração que é inclinado a Deus é o coração que foi transformado por Deus. Se não conhece a Deus, não tem essa inclinação. Aí eu volto naquilo que você falou agora há pouco, pastor, da carta de Paulo aos Gálatas 5:16, a inclinação da carne e a inclinação do espírito. Um milita contra o outro. A nossa lição traz a referência de Romanos capítulo 8, versículos 5 ao 6, que diz: porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Então, quem vai reger a nossa vida? É um coração duro, um coração de dura serviço, um coração corrupto, ou é um coração santificado, purificado? Isso vai ser, a nossa participação nisso é a permissão, é a liberalidade para que o Espírito Santo haja dentro de nós, provocando essa metanoia, essa transformação, e a gente vai ficar tocando sempre no mesmo ponto. É necessário uma regeneração. Não basta ser apenas simpatizante, não basta achar a mensagem do evangelho bonita, não basta achar Jesus uma pessoa legal, não, o culto é muito gostoso, os louvores são muito interessantes, não basta isso. Eu preciso permitir que o Espírito Santo gere uma transformação no meu interior, não apenas no meu exterior, no meu nome, não, no meu interior. E uma vez que isso seja gerado, as transformações externas serão manifestadas. Professor, se tratando aí de um coração consciente, a mente do homem, por causa do pecado, é cauterizada. E isso é fato. Paulo falando aos Coríntios, 2 Coríntios 4:4, ele diz o seguinte: que o Deus desse século cegou o entendimento dos homens para que eles não vejam a luz do Evangelho. Quando fala que cegou, é exatamente essa cauterização da mente. Eles não conseguem enxergar, vê, observa, lê, mas não entende. Agora, quando o coração é mudado pelo plano da redenção e regeneração, que é o novo nascimento, parece que essa venda cai, esse obstáculo cai e o homem consegue enxergar. Então ele passa a ter consciência do que é certo, do que é errado, do que é justo, do que não é, do que é santo, do que é profano. Se a gente juntar algumas peças do quebra-cabeça bíblico aí, a gente vai ver como que isso acontece. Né? As palavras de João Batista, as palavras de Pedro, né, para Jesus, né, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E quando ele diz que para onde nós iremos se só tu tens as palavras de vida, né? Ele é o Cristo, ele tem as palavras de vida. As suas palavras são vivificantes, né? Trazem vida. Ele falou isso várias vezes, que veio para trazer vida e vida abundante, né? Vida, muita vida, né? E quando você vê o apóstolo dizendo que a fé vem pelo ouvir, né? E o ouvir pela palavra de Deus, você junta essas peças do quebra-cabeça aí, né? O Deus desse século cegou-lhes o entendimento. Já estavam mortos, né, nas palavras de Paulo aos Efésios mesmo, e aos Gálatas está sendo citado aqui demais, né, dos 5:16 em diante, né? Nós estávamos mortos nos nossos pecados, né, nos nossos delitos. Morto não ouve, não enxerga, não fala, não faz nada. Né? Então o Deus desse século não precisaria nem cegar ninguém, porque já está morto mesmo. Né? Mas então, são mortos cegos, surdos, que não são capazes de nada. Como foram capazes de ter fé? Né? Deus colocou fé lá.
E como que ele colocou? Uma vez que alguém abre a Escritura e traz à tona as palavras de Deus, as palavras de Cristo de novo, né? Essas palavras ainda são as palavras de Cristo. Elas ainda produzem vida. Então, qualquer morto que tiver num raio de audição possível, né, vai ser, pelo menos por um instante, vivificado, e o seu ouvido vai ser aberto, ele vai ouvir o Evangelho. Nesse momento ele terá uma decisão a fazer, né, porque a fé vem pelo ouvir. Né, ele ouviu porque são as palavras de Cristo, são palavras de vida. Né, ele foi vivificado para ouvir. Agora ele precisa decidir se ele vai seguir a Cristo ou não. Né, isso é uma escolha que todo homem precisa fazer. Né. Há quem não acredite nisso, mas é uma realidade. A gente enxerga isso em toda a Escritura. Né. Se esse homem decidir seguir a Cristo, Cristo vai tirar esse coração de pedra dele, cheio dessas maldades todas, vai fazer essa circuncisão do coração, vai pôr nele um coração novo, um espírito novo, né? E ele vai ser um novo homem que vai, por essa fé que foi produzida nele, né, vai ser capaz de andar com Cristo, né, de ter a mente de Cristo e viver com Cristo e em Cristo. E para a gente fechar esse ponto 2 aqui, Deus vê o coração. Isso que é novo nascimento, é isso. A gente precisa, primeiro, o coração é transformado, é inclinado a Deus. Segundo, a partir do momento que tem contato com a palavra de Deus, que tem essa regeneração, passa pela redenção, e ele tem um coração consciente, e tendo um coração consciente, ele sabe que Deus está vendo tudo. Com o coração petrificado não consegue ver isso. Ele não tem esse discernimento, mas a partir da regeneração tem. Opa, Deus vê. E se Deus vê, a gente tem condição e deve praticar a vigilância em tudo. E imagina, esse cara estava morto, agora ele é capaz de ouvir Deus, né, a voz de Deus. Ele vai querer cada vez mais buscar a Deus, não é possível, né? Então é um caminho meio que sem volta. Vamos usar um trocadilho aí para não falar de outro jeito, né? Esse homem agora conhece a Deus e ele vai querer conhecer mais, porque sempre tem mais, né? Deus é infinitamente maior do que qualquer coisa que a gente possa imaginar. Legal demais isso, né, pastor Thiago? Com certeza. Estou ouvindo o professor Joás falando e meu coração se alegrando por entender qual é a magnitude do favor de Deus para conosco. É por isso que Paulo, escrevendo a Tito, ele diz: pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, é um presente de Deus. Todos nós estávamos mortos em ofensas e pecados. Foi Ele que usou de misericórdia para conosco, que nos ressuscitou, nos transportando do reino das trevas para o reino da sua maravilhosa luz. E isso é motivo de alegria para a igreja. Uma vez que entendemos isso, aí eu vou de novo lá em Romanos capítulo 12, versículo 2, porque o que Paulo está dizendo à igreja de Roma, e ele diz com uma insistência, com uma certa, de forma incisiva: e não vos conformar, tomar a mesma forma deste mundo. Uma vez que vocês foram ressuscitados por Cristo, que Deus plantou um novo coração em vocês têm que agora andar de forma diferente. Então não tomem a mesma prática, o mesmo formato dos homens, mas transformai-vos, mudança de forma, transformai-vos pela renovação. Renovar é trazer de novo, é dar vida a algo que não tinha mais vida, é reestruturar, restituir, transformar pela renovação do vosso entendimento. E pelo menos aí das 950 vezes que a Bíblia faz relação de coração com o homem interior, a maior parte delas está ligada à ideia de entendimento, de consciência, de intenção. O livro de Provérbios fala que o coração é onde habita as intenções do homem. Então, essa transformação gerada pelo Evangelho vai mudar a minha intenção no meu coração. E aí eu vou conseguir entender qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Bom, para a gente fechar esse bloco aqui, e falando disso que o senhor acabou de falar aí, pastor Thiago, sobre o coração como entendimento, como a mente, né, como o homem interior. Paulo, 1 Coríntios 2,9, 2 Coríntios 2,9, ele fala o seguinte, que é se tratando da salvação: aquilo que o olho não ouviu, que o ouvido não ouviu e que não subiu ao coração,
Se fosse a maquininha mesmo, o órgão de pulsar, ele teria falado descido, porque o olho e o ouvido estão na mesma linha aqui. Então, se não tivesse descido, né, então seria o coração. Mas ele falando, e não subiu. Isso aqui é um texto que se aplica à salvação. Vamos deixar isso bem claro. Não está falando de coisa futura, de céu, não. A salvação. Então, eu falei isso aqui só para dar uma ênfase nessa importância da gente cuidar dos nossos pensamentos. E eu fecho aqui citando Filipenses 4:8, professor. Eu sempre cito esse texto. A gente sempre está falando, né? Paulo falando para nós termos cuidado com aquilo que nós pensamos. Portanto, tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é justo, tudo aquilo que é honesto, se há algum louvor, se há alguma virtude, nisto pensai. É o segredo de virar qualquer chavinha, principalmente da metanoia, de falar assim, puxa vida, é o coração. Eu preciso guardar meu coração. A gente tem paz com Deus mediante esse exercício aí da renovação do nosso entendimento. Ele já fez o trabalho pesado, ele já mudou o coração, ele já trouxe vida de volta, né? Já nos transportou das trevas para a luz, né? Já nos vivificou em Cristo e com Cristo. Agora a gente tem algo que eu possa fazer ainda? Tem, né? Deixa essa forma velha para lá, né, e toma os moldes dessa forma nova aqui, né? Renovação da mente, né? Como é que é a renovação da mente? Se tudo que eu experimento, né, com os meus sentidos é guardado no meu entendimento, de acordo com a teoria do Dr. Augusto Cury, até de forma involuntária e automática, né? Se tudo que eu experimento é guardado no meu entendimento, na minha mente, né, eu posso intencionalmente guardar lá coisas mais sadias, mais saudáveis, coisas melhores, né, coisa boa, né, escritura, por exemplo, né? Não tem nada melhor do que a escritura para a renovação de mente. Então, né? Então, ele já fez isso, né? Eu tenho que fazer a manutenção disso aí, né? Eu tenho que ser intencional na minha busca por Deus, nos meus devocionais, na leitura da escritura, oração, jejum, né? Isso que vai garantir essa metanoia. Muito bom. Bom, gente, nós estamos chegando ao final da nossa lição. O capítulo 3 fala das promessas para o coração e nós temos aqui 3 subtópicos. Primeiro, qual a promessa de Deus para o coração? Um coração feliz, um coração cheio de amor e o penhor do Espírito no coração, que é a salvação. Olha que coisa preciosa, pastor Tiago. Primeiro, coração feliz. A felicidade não depende de nada, a felicidade do crente não depende de nenhuma circunstância humana. Paulo, quando escreveu a carta aos Filipenses, ele estava preso. E 19 vezes ele usa o termo alegrai-vos, regozijai-vos, outra vez vos digo alegrai-vos, regozijai-vos no Senhor. Não depende de circunstância terrena, depende dessa ligação do coração do homem com as coisas de Deus. Coração cheio de amor. Além de estar feliz, cheio de amor. Eu vou deixar vocês falar agora, mas deixa eu só citar um negócio aqui. Eu e o professor João discutimos muito durante a pandemia. Vários estudos aí, tá no nosso canal no ADEC TV. Quem quiser pode dar uma olhadinha lá. Nós citamos muito, falamos muito. Eu lembro, professor, nós falamos muito durante um ano praticamente sobre os dons espirituais e o fruto do Espírito. Todos os dons espirituais, nenhum deles é para uso próprio. É para uso do próximo. Isso é amor. O apóstolo fala lá, 2 Coríntios, né, capítulo 14, né, ele fala que Deus tem a sua igreja e ele dá para a sua igreja, para cada um, né, dons espirituais, né, ele dá dons para cada um, não tem nenhum crente, não tem nenhum cristão, né, porque crente às vezes restringe um pouco, né, embora a gente sabe que até o diabo é crente, né, crente que muito crente. Mas não tem nenhum cristão que não tenha dons de Deus, presentes que ele recebeu de Deus para usufruir, não, para entregar para outro, né? Todos os presentes que Deus me dá são para o Tiago, são para o Gilberto, não são para mim, né? E o mesmo acontece com qualquer crente, qualquer cristão que estiver ouvindo, né? Tem presentes de Deus que precisa, você só vai usufruir deles de alguma forma quando entregar. É assim que acontece. Eu falei isso, pastor Tiago, porque é o seguinte: o maior de todos os dons, a excelência dos dons é o amor.
1 Coríntios 11, Paulo institui a ceia, no 12 ele fala dos dons espirituais e no 13 ele fala da excelência dos dons que é o isso amor. mesmo. É 1 Coríntios 14 que eu queria. Exato, a profecia e tudo mais. Só que quando ele fala da excelência do amor, isso é tão importante que eu me lembro de um mandamento de Jesus. Jesus falou assim, ó, um novo mandamento vos dou. 2 pontos, que ameis uns aos outros. Ao coração cheio de amor. Nisso sabereis que sois meus discípulos, quando amardes uns aos outros. É lindo, a Bíblia ela é fantástica, porque aos encaixes dos textos. Uma vez que eu me converti, eu recebi um novo coração. Que coração é esse? Eu recebi um coração segundo Cristo. Aí Paulo escrevendo aos Filipenses, ele também vai dizer no capítulo 2, que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo da forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, antes aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. Ou seja, o coração de Jesus é um coração que ele é rei, mas ele escolheu servir. E os dons são para servir. Então, é uma premissa que encaixa na outra. Então, se de fato fomos transformados pelo Espírito Santo, ele vai fazer brotar em nós um novo coração. E qual é esse coração? É um coração disposto a servir. Como a nossa lição está falando aqui de amor, de um coração feliz. Quando você vai lá no livro de Gálatas, capítulo 5, novamente retornando a esse texto, o fruto do Espírito é amor, gozo. Os 2 primeiros, amor e alegria. Não, é impossível conceber a ideia de um cristão que foi transformado e regenerado que viva triste. A alegria faz parte da virtude do Espírito. O pastor está dizendo assim que não vou ter situações difíceis, situações que vão me provocar choro, decepções. Não, mas a alegria não é condicionada às circunstâncias. Felicidade é condicionada às circunstâncias. Eu vou em busca da felicidade. No dia que tiver o carro tal, a casa tal, eu vou ser feliz. A alegria não. A alegria é uma virtude que mesmo em cenários contraditórios, como está Paulo quando ele escreve a carta dos Filipenses, ele mesmo assim consegue dizer: regozijai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos. Por quê? Porque isso está sendo produzido de dentro para fora. E como é de dentro para fora, as circunstâncias que estão externas não podem mudar aquilo que está no interno, que é o Espírito Santo gerando em mim a sua verdadeira essência. Professor, das 3 virtudes teologais, o amor puxa a fileira aí, né? Amor, fé e esperança. O amor está em tudo na Bíblia. Tem tudo. Toda hora. E o apóstolo que está escrevendo isso tudo aí, ele é um exemplo vivo, né, disso. Tanto é que ele disse algumas vezes, né, na própria passagem que o pastor citou agora há pouco, ele diz isso. Nisso pensai, mas aí depois ele termina esse conjunto aí de escritura dizendo, tudo quanto ao mais, né, tem mais coisa, mas faz assim, tudo que vocês têm visto, ouvido em mim, façam assim, né? Como é que alguém pode apontar para si mesmo e falar, faz igual eu estou fazendo que vai dar certo, né? Copia. Seja meus imitadores, né? Mas como eu sou de Cristo. Então ele é um exemplo assim, né, perfeito disso tudo que ele mesmo está escrevendo aí, né? Esse coração novo é esse de Gálatas 5:22, né? Ele é repleto dessas coisas: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade. Ele é repleto desse repertório maravilhoso que tem aí, né? E assim, isso é visto na vida de quem está escrevendo isso aí. Como é que o cara está preso e está dizendo, olha, não estejam ansiosos por coisa alguma, né? Antes sejam em tudo as vossas petições conhecidas diante de Deus, né? Peraí, o cara está preso, falando para eu não andar ansioso. Aí ele fala, alegrai-vos no Senhor. Aí alguém já ouve isso, peraí, alegrai-vos, o cara está preso falando isso. Aí antes que parece que está vendo que a pessoa está pensando isso, aí ele vai, eu vou dizer de novo, né? Se você estiver questionando aí, eu vou dizer de novo, alegrai-vos no Senhor, né? Então o coração novo, esse coração novo que o Senhor prometeu, né, para os regenerados, ele é cheio dessas coisas e isso transborda, vai além da pessoa. A pessoa não tem nem controle sobre isso. Ele age com bondade, tudo que sai dele é essas coisas aí, porque é o que Deus colocou lá. E por fim, o penhor do Espírito no nosso coração fala da salvação. Pastor Tiago, professor Joás, eu queria ter mais tempo para a gente falar muito dessa lição. Sim, muita coisa. Mas quem está acompanhando, quem está com a gente aí de casa, eu quero te fazer um convite. Você pode participar com a gente aqui na Escola Bíblica Dominical, que acontece em todas as nossas ADECs espalhadas por toda Caratinga e região, domingo de 8 às 10 da manhã.
Venha participar com a gente de uma lição dessa aqui, ou nessa lição, ou de outras, e você será muito bem-vindo, muito bem recebido em nosso meio. Ficamos por aqui. Obrigado, pastor Tiago. Obrigado, professor Joás. Amém. Voltaremos na próxima semana, se assim Deus nos permitir. Até lá e um forte abraço. Deus te abençoe.